Glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai da glória. Meu Deus, te glorificamos, Senhor, te exaltamos na noite deste dia. Queremos iniciar esse culto, meu Deus, debaixo, meu Pai, de oração, de busca, porque necessitamos de Ti. A Bíblia diz, Senhor Jesus, que sem Ti nada podemos fazer. A Bíblia diz também, meu Deus, que o galho é ligado, meu Deus, na videira, e se o galho for cortado, não tem como dar frutos, ó Deus. Por isso necessitamos de Ti, ó videira verdadeira. Senhor Jesus Cristo, nós te amamos, nós te glorificamos, porque Tu és o autor da nossa salvação, Tu és o autor da nossa vida, ó Deus. Meu Deus, Tu és o Deus que ressuscitou dentre os mortos, ó Senhor. Meu Deus, nós te amamos, Senhor, nós te glorificamos. Meu Deus, eu venho entregar o ministério Jeová Nissi em Tuas mãos, Senhor. Todo o corpo de obreiros, ministério, meu Deus, membros, em Tuas mãos, ó Pai. Meu Deus, em misericórdia, meu Deus, em pedido de perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pensamentos e obras. Porque somos pó, somos cinza, Senhor. Somos menos que nada, meu Deus, diante da Tua presença. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, trabalha nos corações, Senhor, trabalha nas mentes. Vai trabalhando, meu Deus, na vida dos nossos irmãos, Senhor. Vai trabalhando nesse ministério, ó Deus. Vai avivando a cada dia mais essa obra. Meu Deus, a oração de Abacu que eu faço agora, meu Deus. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos o a notifica, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus. Venha avivar essa obra, Espírito Santo. Venha trazer um grande avivamento, meu Deus. Tu és o Deus de avivamento, meu Pai. Tu és o Deus que pode dar vida. Tu és o Deus, Senhor Jesus Cristo, que pode despertar os corações. Trazer, meu Deus, a vida àquele que está morto. Meu Deus, em nome do Senhor, venha trazer avivamento, Senhor Jesus Cristo. Venha abençoar essa obra, meu Deus. Venha abençoar, Senhor Jesus, os cultos de terça-feira. Venha abençoar os cultos, Senhor Jesus Cristo, de quinta-feira, que é culto de libertação. Meu Deus, venha abençoar o culto de hoje, que é culto de discipulado, ó Deus. Venha abençoar, Espírito Santo, os cultos em nossas matrizes, Senhor. A nossa matriz ali, meu Pai, que amanhã, quarta-feira, meu Deus, sexta-feira, Senhor Jesus Cristo, culto de libertação. Meu Deus, o culto de adoração e louvor, Senhor Jesus Cristo, e palavra no domingo, meu Deus, a escola bíblica dominical. Meu Deus, venha tomar o controle, meu Deus, venha tomar a direção, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, meu Deus, a nossa igreja. Abençoe, meu Deus, todo o campo, Senhor Jesus, de denominações aqui em Gramacho. Abençoe, meu Deus, cada pastores, cada missionários, presbíteros, evangelistas, diáconos, diaconisas e obreiros e membros, Senhor. Meu Deus, abençoe cada igreja, Senhor. Meu Deus, os dias são maus, Senhor Jesus Cristo. Vai tomando, Senhor Jesus, nosso bairro, Olavo Bilac, em tuas mãos. Vai tomando o bairro de Gramacho, vai tomando o bairro de Ileal, Senhor. Meu Deus, vai cessando essa violência, Senhor Jesus Cristo. Vai cessando esse mal, Senhor. A Bíblia diz que em vão vigia o atalaia, se o Senhor não guardar a casa, meu Deus. Meu Deus, a nossa segurança é falida, e nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor venha entrar com providência, Senhor, que através das orações da igreja, o Senhor venha bloquear o mal. Em nome de Jesus, Senhor, faz uma grande obra, meu Deus, no meio do teu povo, no meio dessa sociedade, ó Deus. Venha dar vitória, Senhor Jesus Cristo. Vai dando livramento de bala perdida, meu Deus, de assalto, Senhor, de acidente. Vai dando livramento de morte, meu Deus. Meu Deus, vai dando livramento do homem mau, sanguinário, violento, ó Deus. Em nome de Jesus, aqueles que desejam, meu Deus, sangue. Meu Deus, sangue derramado, meu Deus. O Senhor venha dar livramento ao teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus de Nazaré. Nós clamamos, nós te pedimos, ó Pai. A igreja clama na glória, porque sabemos, meu Pai, que somente o Senhor pode frear, meu Deus, a violência, meu Deus, nos bairros, meu Pai, nos municípios de Duque de Caxias, ó Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro.
Meu Deus, venha, meu Deus, visitar, meu Deus, esse estado, ó Deus. Em nome de Jesus, a situação, meu Deus, está difícil. Meu Deus, assim como os dias de Abacuque, meu Deus, que ele declarou que a lei está frouxa. Assim também, meu Deus, nos nossos dias, Senhor. Meu Deus, nós confiamos em Ti, meu Pai. Venha nos guardar e livrar de todo mal. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha abençoar, meu Deus, dando livramento, Senhor Jesus Cristo, a cada família que está chegando do trabalho agora, que está chegando para repousar em sua casa. Meu Deus, que o Senhor venha guardar o pai, Senhor, que o Senhor venha guardar a mãe, que o Senhor venha guardar os trabalhadores de bem. Em nome de Jesus, Senhor, livrar de todo o mal, Senhor. Meu Deus, nós nos humilhamos, nós nos exaltamos, Senhor, porque somente o Senhor pode fazer, meu Deus, tal proeza. Em nome de Jesus, meu Pai, a oração da igreja, Senhor Jesus, ela pode muito aos seus efeitos. E eu te peço em nome de Jesus, venha cessar a guerra, Senhor Jesus Cristo. Venha cessar a guerra, Senhor. Venha trazer paz aos municípios, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos agora, nós te pedimos agora, porque somente o Senhor pode fazer, somente o Senhor pode agir, somente o Senhor pode realizar, Senhor. Em nome de Jesus, Tu és a nossa segurança, Tu és o Deus que nos cerca, Senhor. Tu és o Deus, meu Pai, que é o nosso muro de fogo, como o Senhor disse lá, meu Deus, em Zacarias. O Senhor disse para aquele povo que estava acuado, meu Deus, sem muro, Senhor. Estava ali o povo de Israel, Senhor Jesus Cristo. Ali, meu Deus, em Zacarias, Zacarias foi levantado pelo Senhor para profetizar que aquele povo deveria reconstruir o templo, Senhor Jesus Cristo, mas o muro, meu Pai, estava derribado, e o Senhor disse que o Senhor seria, meu Deus, a proteção daquele povo. O Senhor seria o muro, meu Deus, de fogo ao redor de Jerusalém. E eu lhe peço em nome de Jesus, meu Pai, rogamos pela paz também em Jerusalém, em Israel, Senhor Jesus, a terra bendita, escolhida pelo teu nome, meu Deus, foi chamado pelo teu nome. Venha trazer paz àquela terra, meu Deus, e através daquela nação, Senhor, todas as nações sejam abençoadas, em nome de Jesus. Rogai pela paz de Jerusalém, diz em Salmos, meu Pai, 122, e eu lhe peço em nome de Jesus, venha cessar a guerra, Senhor, venha cessar a guerra em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, cada vizinho, abençoe, meu Deus, cada lar, cada casa aqui, meu Deus, representada já no templo. Venha trazer vitória, venha trazer avivamento. Eu venho te pedir em nome de Jesus. Venha abençoar a vida de cada um, ó Pai, e tende misericórdia de nós, Senhor. Perdoa os nossos pecados por pensamentos, obras e atitudes e falas, ó Deus. Tem misericórdia, meu Deus. Aviva a tua obra, meu Deus. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma a direção desse culto, meu Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos adorar a Deus com os hinos da harpa.
número 20. Glória a Deus. Saudamos também a todos os irmãos da live. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pode aumentar, tá, filho? Aumenta aí. Glória a Deus. Quem achou aí? Número 20 da harpa. Livres do pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás tentado sem hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divino amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele sem tua graça, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos pode salvar. Aleluia. Isso lembra das irmãs do círculo de oração, né? Glórias a Deus. Há uns 15 anos, 20 anos atrás, você novinho, indo às terças-feiras, né? Aos sábados pela manhã. Glória a Deus. Deus abençoe todo o círculo de oração, nossos irmãos, amém? Aleluia. Número 28. Glórias a Deus. Quem está sendo guiado diz amém. Guiado pelo Senhor. Glórias a Deus. Na vida do cristão não existe coincidência, mas cristocidência. Aleluia. Andas carregado de tristeza e dor, sem nenhum auxílio, nem o Salvador. Ouve a mensagem do teu bom Jesus e tem mais coragem, leva a tua cruz.
Deus vai te guiar com suas fortes mãos. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda a carga por ti Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com tuas fortes mãos. Pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com tuas fortes mãos. Pode descansar. Seja a tua vida em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Deus vai te guiar com tuas fortes mãos. Na tribulação, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Aleluia, glórias a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Aleluia. Quão formoso és. É a tua face, ó Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Paz do Senhor, Davi. Aleluia. Aleluia. Vamos celebrar ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Desocupa as tuas mãos aí, meus queridos. Vamos bater palma para Jesus. Vamos se alegrar em nome do Senhor. Quem crê que Jesus está aqui, diz amém. Aleluia. Então vamos cantar com júbilo. Aleluia.
Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se um júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Hey! Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem e sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e crerão, a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, amém? Aleluia. Queridos, vamos agora para a nossa meditação desta noite, amém? Glória a Deus. Quinta-feira a gente louva esse hino, né? Vamos ensaiar um momento assim de muito louvor e adoração, né, irmãos? Quinta-feira não falte, em nome de Jesus. Convido a você a abrir, queridos, no estudo que o Senhor colocou ao nosso coração nesta noite, no Evangelho de Mateus. Aleluia. Evangelho de Mateus. Capítulo 5. Glória a Deus. Então vamos orar pelo Diácono Adriano. O Diácono Adriano está com uma dor de cabeça muito forte. Tá? Vamos orar por ele, em nome de Jesus, sua família. Glórias a Deus. Quem achou aí diz amém. 5, versículo 13. Nós estamos aí com um empenho, irmão, de a gente estudar 2 versículos desse texto. O versículo 13 e o versículo 14. São 2 afirmações do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, o primeiro é o que, irmãos? O que está escrito aí em cima aí? Os discípulos. Amém? Então, a gente está planejando aí, a gente meditar hoje sobre o sal da terra. E semana que vem, a gente meditar sobre o cristão e a luz do mundo. Amém? Glórias a Deus. Hoje o nosso bairro aí pegou fogo, né? Aí Jesus está na frente. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Então, quem está aí com o microfone, pode fazer a primeira leitura. A parte do Senhor toda da igreja Mateus 5, 13, ele vem dizendo dessa forma: vós sois o sal da terra, e se é o sal,
for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, meus amados irmãos, o estudo de hoje é: vós sois o sal da terra. Amém? Então, só para a gente meditar um pouco, né, numa pequena introdução, não é toda que eu vou falar, né, mas é uma pequena introdução. Quando Mateus ele escreve sobre a pessoa de Jesus, ele vai escrever com o seguinte discernimento. Ele está com um propósito que todo o cristão judeu e não judeu venha a crer que Jesus Cristo era o rei de Israel. Amém? Que Jesus Cristo era o rei de Israel. Então, meus amados irmãos, isso é uma afirmativa que nós temos que crer. Porque a Bíblia, ela nos mostra isso. Em Isaías, capítulo de número 9. Se eu não me engano, aí lá para o versículo de número 8 ao 9, diz que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E essa palavra era uma afirmativa da pessoa de Jesus, né, que nasceria de uma virgem. Jesus não nasceu de uma virgem? Então, há 800 anos antes de Jesus nascer, no ventre de Maria, pelo poder do Altíssimo, do Espírito Santo, essa afirmativa já tinha acontecido através do profeta Isaías. Né? E ele seria o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, Mateus, ele está escrevendo, meus amados irmãos, para declarar aos seus patrícios, aos seus irmãos judaicos, que aquele Messias que nasceu do ventre de uma virgem, ele é o rei dos reis. Amém? Ele é o rei dos reis. E ele ainda continua reinando. Ele continua ainda sentado no trono, governando soberanamente. Amém? Glórias a Deus. Então, meus amados irmãos, quando Jesus Cristo ele se apresenta no seu ministério público, ele lidou muito com os pobres daquela época. Ele lidou muito com pessoas, né, de pequenas posses, que sofria nas mãos do reinado de Roma. Era um jugo muito pesado, a ponto de Jesus Cristo dizer no capítulo 11, versículo de número 28, se eu não me engano, Jesus disse assim para eles assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabe por quê? Porque esse povo vivia debaixo de um jugo muito pesado. Era roubado nos impostos, eram trabalhos forçados, era um povo que vivia, né, debaixo de um governo truculento, né, irmãos? Truculento de Herodes naquela época. Então Jesus Cristo, ele veio trazer justiça a esse povo. Então Jesus Cristo veio demonstrar o que para eles? O reino dos céus, porque Mateus, ele não fala do reino de Deus, mas é a mesma palavra, tá? É porque todo judeu, ele não menciona o nome de Deus de qualquer maneira. Por isso que Mateus, sendo um judeu nato, ele menciona reino dos céus. Marcos, ele vai falar de reino de Deus. João, ele vai falar do reino de Deus. Lucas, ele vai falar do reino de Deus. Mas Mateus, ele vai ter uma pequena responsabilidade de dizer o quê? Que o reino é o reino dos céus. Que quer dizer a mesma coisa, reino de Deus. Deus governa tanto no primeiro céu, no segundo céu e no terceiro céu. Amém, queridos? Reino dos céus. Então, Jesus Cristo vai mostrar o quê? Vai mostrar todos os preceitos desse reino. Toda a organização deste reino. E todo aquele que quiser fazer parte desse reino tem que ter um tipo de comportamento.
Tem que ter um tipo de bem-aventurança. Tem que ter um tipo de bem-aventurança. Volta aí no capítulo 1 aí. Jesus Cristo, ele está caminhando com seus discípulos e a multidão o seguindo. Versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E Jesus... Deixa eu me achar aqui, queridos. Vendo Jesus a multidão, não é isso aí? Subiu ao monte. E, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Quem é discípulo de Cristo aí? Quem está fazendo esse discipulado aí? Então fala para o teu irmão que está do seu lado. Você quer ser discípulo? Quer ser discípulo de Cristo? Fala para o irmão que está do seu lado aí. Quer ser discípulo de Cristo? Esteja mais próximo de Jesus. Amém? Se distancia da multidão. Esteja mais próximo de Jesus. Glória a Deus. É uma verdade nesse versículo, não é? É uma verdade. Aquele que quiser ser discípulo, chega mais próximo de Jesus. Então, meus amados irmãos, os discípulos chegam próximo de Jesus, mas a multidão não é dispersa, a multidão fica. E sabe de uma coisa que às vezes a gente tem uma vida cristã muito corrida, irmão Josimar. A gente tem uma vida cristã muito corrida, ora aqui, ora ali, jejua aqui, e vai orar ali, vai a monte, vai para o culto, e vai dirigir culto, né? E faz na madrugada o culto em casa, e a nossa vida é assim. Mas a gente tem que aprender um pouco também com Jesus, porque Jesus também, na sua caminhada, e Jesus tinha quantos anos aqui, tempo para ele pregar o reino de Deus? 3 anos. Jesus só tinha 3 anos para pregar o reino de Deus a toda a pessoa e ouvido do seu tempo, a todos os ouvidos do seu tempo, todos os ouvintes do seu tempo, melhor dizendo. Então, Jesus Cristo, ele nos ensina o quê, irmãos? Que no seu ministério, ou no nosso ministério com ele, né, o ministério que Deus nos deu, a gente também tem que parar um pouco para ouvir e aprender. Ouvir e aprender. É isso que Jesus nos ensina nesse versículo 1 aqui. Primeiro abra aí Mateus 5, versículo 1. Mateus, ele escreve assim, ó, vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo... Então, a verdade desse versículo é que quem quer ser discípulo de Jesus tem que estar mais próximo de Jesus, tem que estar mais perto de Jesus. E a segunda verdade desse versículo é que muitas das vezes a gente quer correr uma maratona, né? Correr para lá, correr para cá, orar ali, orar lá, fazer a obra ali, fazer a obra aqui, fazer tudo ao mesmo tempo, e a gente não senta para ouvir e aprender com o nosso Senhor. Amém? Então vai ter momentos que Jesus quer que você, filho, pare um pouquinho. Para ouvir a minha voz. Para ouvir os meus conselhos. Para ouvir as minhas palavras. Os meus ensinamentos. Amém? Glória a Deus. Por quê? Porque é necessário a gente ouvir os ensinamentos de Jesus. Porque quando pegaram Pedro, lá na saída da torre, na Fortaleza Antônia, quando Jesus estava preso, o que a mulher disse para Jesus? Eu conheço você. Você fala como ele. Você andava como ele. Quem lembra disso aí? Sabe por quê? Porque Pedro absorveu tanta essência de Jesus, tanta essência que Pedro, ele se pareceu com Jesus. Tem lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, tem uma igreja chamada Antioquia, uma igreja pequena, né? Lá na Ásia Menor, uma igreja pequena, Ásia Menor, eu não sei, não tenho certeza, mas era uma igreja pequena. Alguns discípulos
dispersos, chegaram até Antioquia e pregaram a palavra de Deus. E ali foi uma graça tão grande que a mão de Deus estava ali, diz Lucas, naquela igreja. Está em Atos, capítulo 13. Isso, capítulo 13, meu Deus, é isso mesmo. 13 ou 11, mas acho que é 13. Por isso que é bom escrever, irmãos. Aí, meus irmãos, o que aconteceu naquela igreja? A mão e a graça de Deus era manifestada. A palavra era pregada e os sinais aconteciam. Pessoas eram libertas de demônios, curas e sinais e maravilhas naquela cidade. Então a igreja ganhou um nome. E a notícia da igreja chegou em Jerusalém, nos ouvidos de Pedro. Então Pedro ele pega um discípulo chamado Barnabé, que o seu nome significa consolador. Barnabé ele foi um discípulo que tinha muita posse na igreja de Jerusalém. E ele era piedoso, tá, irmãos? Ele era crente, era rico, mas era crente. Ele é enviado a Antioquia. Então Barnabé lembra de quem? De Saulo de Tarso. Aí ele vai lá em Tarsis, busca o que seria o apóstolo Paulo, melhor dizendo, né? Pode falar, Saulo é o apóstolo Paulo, né? Melhor dizendo, e leva para Antioquia. E quando chega lá, meus amados irmãos, a palavra está sendo pregada, a graça de Deus está acontecendo, e Paulo ajuda aquela igreja. Paulo sabia, né, de todos os ensinamentos da Torá, né? Paulo ele estudou para ser um grande fariseu, então ele ajudou muito nos ensinamentos da pessoa de Jesus ali. E sabe o que aconteceu? Um versículo muito importante ali, para a gente terminar. Um versículo muito importante ali. Versículo muito importante está escrito assim, ó, no capítulo 13. Está escrito assim, ó. E aqueles irmãos foram chamados pela primeira vez cristãos. E o que é a palavra cristão, irmão? Alguém sabe? Cristão. O que significa a palavra cristão? A palavra cristão, meu amado irmão e minha amada irmã, significa Cristo pequeno. Cristo pequeno. Sabe o que é isso aí? É que de tanto você aprender com Jesus, examinar a palavra de Jesus, exercer os ensinamentos de Jesus, você se torna como ele. Amém? Você se torna como ele, você se torna parecido com ele. Por isso que nós somos chamados de cristão, porque nós não aparecemos com o mundo, mas aparecemos com a pessoa de Cristo. Quem pode glorificar Deus diz amém. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado por isso. Então, os irmãos estão entendendo? Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo começou a ensinar. Começou a ensinar e passou o quê? As leis do reino de Deus. E Jesus falou assim, ó, todo aquele que crê em mim, automaticamente entrará no reino de Deus. Viverá pelo reino de Deus. Imagine Deus falando para aqueles pobres, necessitados, aquelas pessoas que estavam sendo subjugadas por Roma, né? Um jugo pesado sobre eles, homens cheios de injustiça sobre eles, né? Por causa daquele reino, porque o reinado de Roma era severo, né? Então, meus amados, imagine Jesus Cristo falando para eles o seguinte: bem-aventurados que choram, porque serão... Imagine Jesus Cristo, a pessoa que estava ouvindo de Jesus Cristo, aquela pessoa que estava chorando naquela hora, a pessoa que estava gemendo naquela hora. Imagine Jesus Cristo falando para eles: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aleluia. Tem uma palavra lá no versículo, lá no capítulo 22, que o Senhor nos enxugará toda a lágrima. Sabe o que é isso aí? O dia que nós passarmos a morar na glória, né, toda a lágrima, todo o sofrimento ficará para trás. Lá não existirá sofrimento. Amém, meu irmão? A nossa consolação está na glória, está no céu. Se a gente está aqui, ainda é luta, guerra, gemendo, chorando, mas a gente tem que prosseguir de glória em glória, de vitória em vitória. Aleluia.
Então, meus amados irmãos, bem-aventurados mansos, porque herdarão o reino herdarão a terra. E eu digo a você aqui, meus amados irmãos, que isso aqui que Jesus está falando, não é a pessoa que é mansa, não. Tem pessoas que já nascem mansa, né? Por natureza. Mas Deus está confrontando aquele que é brabo. Confrontando aquele que é sangue na veia. Tá entendendo, irmão? Aquele que é brabo mesmo. Então, aquele que quer entrar no reino de Deus tem que se adequar ao que é a palavra de Deus diz. Amém? Aos estatutos que o reino de Deus está propondo. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Imagina, quem está sendo injustiçado aí? Mas tem fome de justiça aí. A tua justiça vem de Deus, irmão. Não faça justiça pelas suas próprias mãos. O dia da vingança é de Deus, não é sua. Busque justiça em Deus. Amém? Espere em Deus, porque Deus fará justiça por você. Amém, queridos? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Alguém sabe o que é pacificador aí? Aquele que promove a paz. Amém? É o inverso do contendeiro. O contendeiro só quer arrumar briga, só quer arrumar confusão, né? Ele coloca mais fogo na lenha. Mas Jesus está falando, está nos chamando para a gente ser ao contrário, para a gente promover a paz por onde a gente anda. Amém, queridos? Glória a Deus. Está vendo como é que a palavra de Deus nos contrapõe? A palavra de Deus nos confronta? Quem já fez uma coisa aí pela palavra de Deus aí, por obedecer a palavra de Deus, mas muitas das vezes você não queria? Quem já fez isso aí? Também, filho. Teve coisa que eu não queria fazer, né? Teve coisa que você não queria fazer. Mas porque a palavra de Deus diz que você tem que fazer, você obedeceu a palavra. Mas tem gente que não obedece, não. A palavra é mostrada, declarada, é revelada a verdade, mas a pessoa não. Eu não vou obedecer a palavra, eu vou obedecer as minhas vontades, vou obedecer a minha carne, né? E acaba, né, sofrendo as consequências do pecado. Amém? Então, queridos, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo e disseram todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Imagine a perseguição que essa multidão e os discípulos estavam vivenciando por causa de Jesus Cristo. Imagina, irmãos, a perseguição, o gemido, o choro que esse povo estava sofrendo. Mas Jesus Cristo orientou eles dizendo, vocês não estão servindo a Roma, vocês estão servindo a um rei que é acima dele. É um reino dos céus, é um reino espiritual. Obedeça a esse reino. Viva como esse reino está ordenando a viver. Pratique o que esse reino está ensinando. Amém? Glória a Deus. E então, meus amados irmãos, o estudo nesta noite, né? Isso foi só uma introdução, mas o estudo desta noite é o que, irmãos? Vós sois o sal da terra. Josimar não estava na hora? Versículo 13, Josimar. Versículo 13. Diz o que aí, irmãos? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora e ser pisado pelos homens. Parece uma palavra simples, mas não é, irmão. Parece uma palavra simples para nós, mas não é. Aqui tem muito conteúdo. E eu rogo ao Espírito Santo que me revele
Fale ao meu coração para passar e para que nós venhamos aprender com o Espírito Santo hoje. Amém? Primeira coisa, irmãos, o sal era de muita avalia. Jesus Cristo não mencionou o sal por de qualquer maneira, né? Por ser simples, ser simples, né? Melhor dizendo, qual é a palavra que eu possa dizer melhor, irmãos? Por uma simples função que o sal pode dar, né? O sal, naquela época, era de muita avalia, muita avalia. A Bíblia diz que nos tempos bíblicos, o sal era de maior importância. Era algo muito requisitado pelo povo. Por quê? Porque aquele povo, naquela época, não tinha geladeira. E o sal servia para duas coisas, irmãos. Servia para duas coisas. O sal servia para conservar e condimentar. Amém? Conservar e condimentar. Por isso que era de muito avalia o sal. O sal naquela época, irmãos, ele era tanto de conservar e de condimentar, né, para os usos pessoais de cada casa, de cada família. Por exemplo, nós vemos um exemplo aí. Quem gosta de um bacalhau aí? Quem gosta? Pouca gente, né? A saladinha de bacalhau é bom. Uma batata, né? Um atumzinho ali. Não é não? Bênção de Deus, né? Tá chegando o Natal, tá chegando aí. Se você não gosta, façam pra gente aí que a gente recebe, né? Em nome de Jesus. Então, meu amado irmão, voltando. Meu amado irmão. Então, você pode perceber que aquele bacalhau é posto no supermercado e é lançado fora da geladeira. Mas ele é banhado de quê? De sal. Porque o sal, ele conserva. O sal, ele conserva, ele condimenta, ele conserva. Então, meus amados irmãos, quando Jesus, ele dirige a multidão, aqueles que estavam vindo, e todos os seus discípulos, melhor dizendo, que vós sois o sal, Jesus Cristo não está fazendo distinção entre os discípulos e a multidão. Ele está falando assim, ó, todos aqueles que creem em mim são sal da terra. E se eu falei aqui que o sal da terra era algo valioso, de pouca requisição, era difícil de adquirir, né? Eu digo a vocês, meus amados irmãos, eu não sou pastor, eu sendo pastor não sou melhor do que vocês. Eu sou igual a vocês, membros que crerem em Jesus Cristo, nós somos iguais para o reino de Deus. Nós somos sal, nós somos valioso, nós fomos chamados para dar sabor e conservar a lei de Deus, a palavra de Deus aqui nessa terra. Amém? Assim como o sal era de pouca requisição, né? Era muito buscado naquela época, porque era muito valioso. Assim também nós somos valiosos para o reino de Deus. Nós somos o sal desta terra. E quando a palavra diz terra, irmãos, quando mencionamos aqui terra, né? Dentro dessa terra há um sistema pecaminoso. Dentro desta terra há um pecado. Dentro desta terra há uma maldição desde a queda de Adão e Eva. Então, tudo que a gente olha para o mundo, a gente retém, a gente pega. Tudo que apresenta por aí, a gente traz para dentro de casa? Não, irmão. Por causa de quê? Porque está dentro de um contexto pecaminoso. Amém? Dentro de um contexto pecaminoso. Eu digo a você, o mundo está apodrecido. O mundo está o quê? Apodrecido. Mas a igreja, sendo sal da terra, ela está conservando os bons princípios. É aí que eu quero dizer para vocês. O sal da terra tem a ver com não quebrar os princípios de Deus por onde você anda. Vamos lá, queridos?
Vamos lá? Entender um pouco? No estudo aqui, meus amados irmãos, diz que aqueles que conhecem a questão dizem que o sal da terra é puro, não perde o seu caráter, distinto, mais uma vez misturado com elementos impuros e estranhos, pode perder a sua propriedade. O que quer dizer isso, irmãos? Naquela época, ou até mesmo hoje, se você comprar um sal e misturar ele com outros elementos, ele perde a sua propriedade exclusiva, sua propriedade natural. Ele não vai dar o sabor que o sal dá, mas ele vai dar um sabor diferente. Amém? É um sabor diferente. Então, nós, como sal da terra de Deus, como sal, como igreja, como sal da terra neste mundo, né? Como igreja deste mundo, nós não podemos misturar as coisas, irmão. Nós não podemos andar conforme o mundo está ditando, conforme o mundo está opinando, conforme o mundo está dizendo, mas eu devo andar, né? Como a Bíblia ordena que eu ande. É uma frasezinha muito importante, mas ela vale para hoje, né? Eu e você deve ser bênção sem mistura. Diga para o irmão que está do seu lado aí, ó. Você foi chamado para ser bênção sem mistura. Amém, queridos? O que quer dizer isso, irmãos? É que quando a gente perde a nossa função de um verdadeiro cristão na presença de Deus, isso aqui está falando aqui de quebrar princípios, está falando aqui de comportamento, por causa de quê? De comportamento. Porque aqui está falando de um elemento que ele só é visado quando ele é sentido, quando ele é apreciado. Você bota o sal numa panela e você vai sentir o gosto dele no seu paladar. Você vai sentir a função que o sal pode dar. É assim também nós, igreja. O nosso comportamento tem que gerar o quê? Testemunhos de glorificação ao Senhor Jesus Cristo, por onde nós andarmos. Eu não posso ser um cristão aqui na igreja, mas participar de rodinha de mais conversações no trabalho. Aí eu tô dando resultado como cristão? Eu estou dando resultado como sal da terra? Eu estou dando sabor? Eu estou dando um testemunho de Cristo? Não. Quando eu falo sal da terra, Jesus Cristo está falando do nosso comportamento e o nosso modo de andar. Andar, falar, agir. Amém? Glória a Deus. É aquilo que os homens lá fora veem em nós, não pela palavra, mas pelo nosso comportamento. Então vira para o irmão que está do seu lado. Você foi chamado para dar sabor a esta terra. Para dar o resultado que Cristo ordenou que você dê. Pela palavra de Deus, pela prática da palavra de Deus. Amém, queridos? Então, naquela época de Cristo, tá, irmãos? Ou até agora, né? Existe aí a salina, da onde se retira o sal, né? A salina, ela tinha alguns mistérios ali, irmãos, para que a salina venha a ser conservada. A salina, meus irmãos, ela precisa de vento. Ela precisa de muito vento para ela ser conservada. A habitação da salina, onde a salina é gerada, fabricada na natureza, ela precisa de muito vento. Se ela tiver pouco vento, ela se estraga. Então, parafraseando esse verso que eu falei, que a salina precisa de muito vento, nós temos o Espírito Santo de Deus, que
uma das suas performances, esqueci o versículo, né? Eu esqueci a frase que o Espírito Santo é água, é vento, símbolos. Um dos símbolos do Espírito Santo é o vento. Então, para o crente dar resultados e automaticamente se conservar como crente, como um cristão, né, sem mistura, ele precisa do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo. Vê lá no versículo lá, irmãos. Diz aqui, ó, versículo de número 3, versículo de número 8. O sal, para atingir o sabor ideal, necessita de bastante ventania. E na época da sua formação. Espiritualmente, o crente, sem o vento do Espírito da vida e do poder, não subsiste. Então vamos lá. João capítulo 3, versículo 8, diz o que aí? O vento assopra onde? Aonde quer. O vento assopra onde? Fala o quê? Que Jesus Cristo estava falando do Espírito. Estava falando do Espírito Santo. Que o Espírito Santo aqui tem poder de decisão. Poder de tomada de atitude. Tá? O Espírito Santo, ele é o responsável pelo novo nascimento do homem. O que é nascido da carne é, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da natureza de Adão é da natureza de Adão. Vive para a prática do pecado, tem prazer no pecado, está escravizado no pecado. Mas aquele que nasceu em Cristo de novo é gerado pelo Espírito Santo. Ele é lavado pelo Espírito Santo, é gerado de novo, é gerado uma nova natureza. Ele nasce de novo e vive para a glorificação de Jesus Cristo. Amém? Ele é comandado pelo Espírito Santo, ele é dominado pelo Espírito, ele é direcionado pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui o outro símbolo de vento, né, como em Atos 2. Atos 2 diz o que, irmãos? E tendo eles orado, veio um som, uma manifestação do Espírito, né? Veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, aonde eles estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Amém? Então, para que você venha se conservar como cristão nessa terra, você precisa claramente da ajuda do Espírito Santo. Senão você vai se misturar. Senão você vai perder sua propriedade, você vai perder o seu testemunho nesta terra. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Então, ser sal da terra tem a ver o quê? De eu dar testemunho de um cristão. Testemunho de um cristão, né, salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém? Então isso quer dizer o quê? Eu não vou puxar brincadeira de tipologia de Tom Cavalcante, de Paulinho Gogó, né? Brincadeiras maldizentes, ofender os outros, ofender meu próximo. Eu não vou procurar briga, eu não vou procurar confusão, eu não vou xingar um ou outro, porque eu vou dar um bom testemunho como cristão. Porque até a nossa palavra, irmãos, está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6, que saia da vossa boca toda palavra branda, né? Com temperança, branda. Amém, irmãos? Porque a ira, a palavra debaixo de uma ira, ou debaixo de um sentimento carnal, é pecado, é obra da carne. Amém? Glória a Deus. Então, principalmente nós, irmãos, nós, obreiros da casa de Deus, nós somos muito visados. Nós somos muito visados, a gente é muito observado,
tanto no mundo espiritual como no mundo visível, né? A gente teve não vou dizer um embate, né? Mas a gente evangelizamos uma cidade, revela todas as más obras que os pastores fazem. E a palavra de Deus diz o quê, irmãos? Que nós somos o quê? Como uma carta lida, relida. Nós somos como uma carta aberta. A Bíblia também diz que nós somos espectadores dos anjos. Os anjos nos contemplam. E o olhar de Deus, que a gente deve gerar muito temor. Salmo 89, verso de número 10, diz o quê? Que as nossas obras ocultas são como o sol diante de Deus. Sabe o que significa isso? Que as nossas obras mais ocultas, que ninguém sabe, só você mesmo, são como o sol, são como clareza diante de Deus. Deus vê tudo. Amém? Então a gente é contemplado, a gente é avisado tanto pelos nossos vizinhos, pelos nossos colegas de trabalho, né? Pelos nossos amigos. A gente é avisado. Vamos ver. Às vezes eles até nos testam, né? Vamos ver se ele é cristão mesmo. É? E você sabe que quando a gente sai da linha pouco, a acusação vem. Ah, tu não é crente? Ô, crente, pode falar não, hein? É ou não é, irmãos? Então, meus amados irmãos, a gente deve o quê? Ter um comportamento, né, direcionado pela Bíblia Sagrada. Buscar isso. Se a gente tem alguns mais comportamentos, eu digo a você, não se sinta triste, não. É tempo de mudar. É tempo de mudar. É tempo de o quê? De pedir ao Espírito Santo para que te transforme nessa área, te fortifique e você não volte mais a praticar. Amém? Porque para que você venha a ser um bom homem de Deus, uma boa mulher de Deus, aonde quer que você ande. Amém? Lá no Velho Testamento, vai na paz, filho. Deus abençoe em nome de Jesus. Vai na paz. Lá no Velho Testamento, existia um profeta Eliseu, se eu não me engano. Aí ele estava passando na rua, aí uma mulher, não sei se é a sunamita, uma mulher, ela disse assim, ó, lá vai o homem de Deus. Ela testemunha de Eliseu. Eliseu ainda não tinha pisado na casa dela. Ela convida Eliseu para entrar na sua casa, prepara um quarto em cima para que Eliseu durma, repouse sua cabeça. Mas antes de Eliseu entrar na casa dela, ela disse assim, ó, lá vai um homem de Deus. Ela testemunhou, por quê? Porque Eliseu dava testemunho da sua vida com Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Cadê o glória a Deus? Aleluia. Então, meus amados irmãos, vamos lá. O sal também, lá na salina, né, para se conservar, ele precisa de muita luz. Muita luz. A luz é fundamental para a formação de um bom sal. E é o efeito químico da luz sobre a água em tratamento. É fundamental para a transformação desta em sal. A abundante luz celestial é a grande necessidade para o crente ser um bom sal. Sem isso, ele pode ter uma pregação, como é o caso do salmo insípido. Sem fé, é impossível o pecador chegar ao Senhor, pois o mundo está em trevas. Amém? Então, nós, como pecado, nós não vamos ter resultados na nossa pregação. Nós agindo
indiferente, como a Bíblia diz, nós não vamos gerar resultados para o reino de Deus. Porque Deus não tem comprometimento com aquele que está em pecado. Pelo contrário, Deus quer salvá-lo. Deus não quer usá-lo. Amém? Deus quer salvá-lo. Amém, queridos? Então, meus amados irmãos, nós devemos entender como luz também, como sal que precisa de luz. Lá em Colossenses capítulo 2, diz que somos luzeiros em meio a um mundo de trevas. Isso já vamos falar isso semana que vem, luz do mundo, né? Mas eu quero falar rapidamente para você, que quando nós damos testemunho, estamos demonstrando a luz de Cristo para os homens. Amém? O mundo está em trevas, mas nós estamos em Cristo. O mundo está no pecado, mas nós estamos na santidade, agarrado na santidade de Cristo. O mundo vive em injustiça, mas nós estamos agarrados na justiça de Cristo. Amém? Então a gente foi chamado para o quê? Para ser luz em meio a este mundo tenebroso, esse mundo de trevas. O que significa isso? É uma porção, né, de mentes que estão com o seu entendimento nas trevas ainda. Com o seu entendimento tenebroso, obscurecido, cegado por Satanás. Mas nós não. Nós fomos chamados porque a verdade se revelou a nós, a verdade nos salvou, a verdade nos libertou, né? Então nós devemos demonstrar a este mundo uma transformação. Amém, queridos? Uma transformação. Você não pode quebrar os princípios de jeito nenhum. Pastor, eu quebrou. Peça perdão a Deus e continua. Não para, não. Não para, não. Peça misericórdia a Deus e continua. Então, vamos lá para o versículo? Então, entendemos aqui que a proposta de Cristo é o nosso comportamento e testemunho. Numa sociedade corrompida, nós devemos ser como o sal. O sal, ele dá sabor. O sal, ele dá resultado. Mas Jesus Cristo, ele nos esclarece alguma coisa aí, tá? Primeira coisa, se o sal for insípido, se o sal for o quê? Insípido. Com que há de salgar? Não foi isso que Jesus falou aí? Se o sal for adulterado, como ele há de salgar? É o que a gente falou aqui. Se nós, como sal puro, gerado por Deus, dermos um mau testemunho, como a gente vai gerar resultados? Como a gente vai louvar a Deus com os nossos comportamentos e testemunhos? Não tem como. Um cano pode jorrar água doce e água salgada? O crente pode viver na prática da mentira e da verdade? Na prática da prostituição e da santidade? Pode? Não, de jeito nenhum. Então Jesus Cristo está falando aqui, se o sal for insípido, com que há de salgar? Ele perderá o quê? A sua propriedade, né, e função. Então, o que significa aqui, irmãos? Que ele perde o seu sabor. Ele perde o seu sabor, ele perde o seu testemunho. Quando a gente agimos indiferente como que a gente
foi chamado por Cristo, a gente age do jeito que a gente quer, a gente está perdendo o nosso testemunho de fé, perdendo o nosso sabor. Segundo, para nada mais presta, não é isso aí que Jesus falou? Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta. Segundo, para nada mais presta. Ele perde o seu valor. Sabe o que é isso aí? A gente é descredibilizado pelos homens. O pecador não tem mais confiança em você, não tem mais como se confessar a você, perde a sua confiança em você. Às vezes o pecador quer ouvir uma palavra de Deus e você dando mau testemunho, eu dando mau testemunho, e eu perdi uma oportunidade de levar a palavra de Deus àquele homem pelo meu mal comportar. Então eu estou perdendo o meu valor como um cristão que deveria salgar essa terra, conservar os princípios de Deus nessa terra. Amém? E terceiro, para ser lançado fora. Então, todo aquele que é chamado por Deus para ser o sal da terra e dar maus testemunhos, andar indiferente na prática do pecado, ele vai ser lançado fora. Lançado fora. E vai ser o quê? Pisado pelos homens. Isso não quer dizer o quê, irmãos? Isso não quer dizer que os homens vão nos humilhar. Mas é que Jesus está nos mostrando a intensidade de sua palavra e de seu testemunho. A intensidade do que nós devemos ter em mente. Que se eu der mau testemunho por onde eu ando, eu vou ser lançado fora. E ainda vou ser pisado pelos homens. Eu vou ser maldizido pelos homens. Amém? E principalmente, nós não herdaremos o reino de Deus se andarmos de qualquer maneira. Vamos ser lançados fora. Amém? Então, meus amados, ser sal da terra significa o quê? Qual é a propriedade do sal? A propriedade do sal é salgar, é conservar, né? E nós, como cristãos, como salvos em Cristo, nós fomos chamados para ser o quê? Para dar sabor a esta terra, para dar bom testemunho a esta terra, para realizar os princípios de Deus nessa terra em forma de obras. Nós cremos em Jesus pela fé para a salvação, mas as obras testificam da nossa fé. Elas demonstram. Amém? Então, nós, obreiros, tomemos cuidado. Pastores, presbíteros, evangelistas, diáconos, diaconisa, tomamos cuidado com o nosso comportamento por aí afora. Membros, tomem cuidado com o seu comportamento por aí afora. Nós fomos chamados para ser testemunha do Senhor, por onde quer que andarmos. O nome de Jesus tem que ser glorificado através da nossa vida. Amém? Se eu andar indiferente, vai acontecer o que Jesus está falando. Vai acontecer o que Jesus está falando. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Eu vou perder o meu sabor. Para nada mais presta. Eu vou perder o meu valor como cristão. Por aí. E perder o seu lugar. Eu posso perder meu bom testemunho, posso ser aí pisado pelos homens, os homens podem falar, tu não serve para ser cristão, não. E o diabo aponta, né? O diabo é acusador. Mas também, se eu persistir em andar indiferente com a palavra de Deus, que a palavra de Deus manda, eu posso também até perder a minha salvação. Eu posso ser lançado fora. Amém? Então, meus amados, que Deus vos abençoe, tá? Então, quando nós fomos chamados para ser preservadores do bom testemunho de Deus aqui nessa terra. Amém?
Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Tem muito mais coisa aqui, irmãos, mas nós vamos deixar para a próxima terça, tá? Então, a próxima terça é o cristão como luz do mundo. Isso aí já é outra forma, amém? Então, o sal da terra é o quê? É um bom testemunho. E luz do mundo a gente vai saber terça-feira, tá bom? Põe a mão no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te glorificar, Senhor, queremos te bendizer. Queremos, meu Deus, te pedir, meu Deus, perdão pelos nossos pecados, por pensamentos e obras, Senhor. Se estamos andando não conforme a tua palavra, não conforme o Senhor nos chamou para dar sabor a este mundo, para dar sabor a esta terra, meu Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas. E nós te pedimos, Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha endireitar as veredas dos nossos caminhos. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos dar testemunho de Ti, meu Deus, em palavras. Nós não queremos nem, meu Deus, abrir a nossa boca, mas o nosso comportamento, meu Pai, venha fazer a diferença, meu Deus. Venha fazer a diferença no meu trabalho, venha fazer a diferença em casa, venha fazer a diferença na rua. Aquele que me vê, Senhor Jesus Cristo, tem que ver o Senhor em mim. E eu lhe peço em nome de Jesus, eu ministro sobre os teus filhos agora, meu Deus, a misericórdia do Senhor, a misericórdia sobre minha vida. Meu Deus, nos ajuda a testemunhar, meu Deus, nos ajuda, Senhor, a andar no conforme a tua palavra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero anular todo o bloqueio de Satanás. Eu quero anular, Senhor Jesus Cristo, toda a obra de Satanás de acusação na mente. Meu Deus, que essa pessoa seja livre. Que essa pessoa em casa aí seja livre agora. E testemunhe da obra do Senhor em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. É o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu oro pelo Adriano agora, pela dor de cabeça, aquela dor de cabeça seja repreendida da vida do Adriano, em nome de Jesus. Toma a saúde do teu filho, toma a saúde, meu Deus, vai tomando aquela cabeça em tuas mãos, vai tomando, Espírito Santo, qualquer veia entupida, Senhor, que o Senhor venha desentupir, que o Senhor venha fazer a obra, Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, vai de encontro, meu Deus, ao Gabriel. Continue, meu Deus, trabalhando na vida daquele jovem. Continue trabalhando na saúde daquele menino, meu Deus. Meu Deus, eu entrego a vida da Sara e te agradeço pelo teu operar. Em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor Jesus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Meu Deus, eu oro, meu Deus, por cada enfermo da casa do Senhor. Por cada enfermo, Senhor Jesus, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha gerar um milagre sobre a vida daquele povo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estenda sua mão assim, meus queridos. Que a graça e o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo aquele que ama e aguarda a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda a igreja digam: amém. Operando Deus. Se Deus é por nós, Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado em nome de Jesus. Quinta-feira a gente está aí em nome do Senhor. Amém? Glórias a Deus.